Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra e ao estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Aqueles que participaram do último Encontro com a Palavra sabem que estudamos o momento mais tenso do capítulo 18, a cena em que Pilatos trouxe Cristo para fora, diante da multidão, e perguntou o que fazer com ele. A multidão gritou para Pilatos: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Aparentemente, Pilatos ficou irritado e disse: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." Esta é a terceira vez que Pilatos diz a mesma coisa. Os judeus insistiram: "Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Você percebe o entra e sai deste drama? A seguir, Pilatos perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe respondeu. E então Pilatos disse: "Você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" Os judeus não tinham autoridade para condenar ninguém à morte, por isso Pilatos estava dizendo: "Eu tenho esta autoridade, eu tenho o poder da vida e da morte." No versículo 11, Jesus respondeu: "Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." Provavelmente, Jesus estava se referindo a Caifás, o sumo sacerdote. Preste atenção nos versículos 12 a 16. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus, mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. "Não temos rei, senão César", responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Para compreender esse diálogo entre Pilatos e os líderes religiosos, principalmente o sumo sacerdote judeu, precisamos ter uma ideia geral da vida de Pilatos. Eu já tinha prometido isso antes, não é verdade? O historiador judeu Flávio Joséfos, que viveu nos tempos do Novo Testamento, afirma que Pilatos foi o governador da Judéia no ano de 26 a.C. e durante 10 anos. Desde o início, os judeus não facilitaram as coisas para ele. Quando visitou Jerusalém pela primeira vez, seu quartel-general era na Cesareia, na Palestina, e os soldados o escoltaram como em um desfile, carregando mastros com bandeiras, e no topo dos mastros pequenos bustos do imperador Tibério. O imperador era considerado um rei por Roma, mas os judeus, depois do cativeiro, não adoraram mais ídolos e rejeitavam qualquer tipo de imagens encravada ou esculpida. Por isso, rejeitavam estes pequenos bustos do imperador. Os judeus mandavam delegações para Pilatos, insistindo que aqueles bustos fossem removidos. Como governador de Roma, ele não podia fazer nada para ajudar a religião dos judeus. Certa ocasião, os líderes religiosos pediram um encontro com Pilatos no anfiteatro para discutir essa questão. Todo o anfiteatro foi cercado pelos soldados romanos. Eu imagino que provavelmente Pilatos tenha planejado matar todos aqueles líderes religiosos. Mas aqueles judeus eram tão firmes na petição deles que se ajoelharam. Vários líderes judeus mostraram seus pescoços e disseram: "Preferimos que nossas cabeças sejam cortadas com suas espadas do que ver estes ídolos em nossa cidade santa." Naquela ocasião, Pilatos recuou. Não temos certeza quanto ao que ele fez, mas ele recuou. E isso foi uma vitória para os judeus. Mas esta relação entre Pilatos e os líderes religiosos não era nada amigável.
O segundo incidente foi, em parte, um erro de Pilatos. Ele resolveu construir um aqueduto em Jerusalém porque o fornecimento de água na cidade era muito deficiente. Para arrumar recursos para este aqueduto, ele saqueou o tesouro do templo. Quando estudamos o capítulo 2, falamos sobre esse tesouro. Quando os romanos conquistaram os judeus no ano 60 a.C., havia cerca de 5 ou 6 milhões de dólares no templo. Anás tinha um grande negócio organizado no pátio do templo, onde eram vendidos os únicos animais considerados puros e apropriados para o sacrifício. Por isso, para financiar as obras de Jerusalém, Pilatos saqueou o tesouro do templo. Isto causou um terrível levante com tumultos em todas as ruas da cidade. Os soldados se infiltravam no meio da multidão com roupas comuns, carregando armas escondidas. Como sinal de Pilatos, eles surravam até a morte e esfaqueavam centenas de judeus. Isto, é claro, fez com que os judeus odiassem Pilatos. E o terceiro incidente tem a ver com alguns escudos de ouro com a imagem de Tibério no palácio de Herodes. Houve tantas manifestações contra isso que o próprio imperador ordenou que Pilatos removesse a imagem dos escudos. Joséfos contou que no ano de 36 d.C. houve uma revolta em Samaria e Pilatos conteu esta manifestação de maneira tão cruel que levou os oficiais da Síria a reportarem o que ele fez para o imperador Tibério, e Tibério o convocou para uma reunião. Quando Pilatos estava a caminho de Roma, o imperador morreu e Calígula tomou o poder. Este homem era louco, e você pode imaginar o destino de Pilatos quando chegou a Roma. Ele foi varrido das páginas da história. Tudo isso que acabei de contar sobre Pilatos é baseado em relatos da história secular. Não sabemos realmente o que aconteceu com ele. Talvez essas informações nos ajudem a compreender melhor o tom de hostilidade entre Pilatos e esses judeus. Pilatos odiava os líderes religiosos e eles o odiavam. Mas ele tinha o poder e esta era a única razão por que os líderes estavam ali, era a razão deles estarem ali. Tem uma frase deles nesta ocasião que realmente me surpreende. Não temos rei, senão César. Eles disseram no versículo 15. Isso não é incrível? Joséfos nos dá mais esse detalhe. Quando os romanos conquistaram os judeus, houve uma revolta em resposta aos critérios para a fixação da taxa do imposto dos romanos. Naquela ocasião, eles alegaram que não tinham outro rei, senão Deus, e por isso não podiam pagar imposto para um rei da terra. Agora aparecem estes sacerdotes junto à multidão e dizem para Pilatos: não temos rei senão César. Isto é incrível. Parece que o ódio por Jesus havia cegado aqueles judeus para algumas coisas que antes eles acreditavam. Parece também que agora eles tinham pegado Pilatos, pois disseram: se deixares esse homem livre, não és digno de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Dizem que havia em Roma um círculo fechado chamado Amigos de César. A fama de Pilatos como governador não deveria ser muito boa por causa dos relatórios que os judeus faziam sobre ele. E eles podiam fazer isso, e ele não iria querer uma investigação. Por isso eles disseram que aquele homem que alegava ser rei era uma ofensa para César. Quem se diz rei opõe-se a César. Eles disseram isso no versículo 12. Isto era um crime contra Roma, passível de morte. Existe certa controvérsia a respeito do versículo 13, quando Pilatos sai e traz Jesus com ele e depois se senta num lugar conhecido como pavimento de pedra. Este era o assento do juiz, construído sobre alguns degraus, como um trono onde as sentenças eram pronunciadas. Para alguns, Pilatos sentou Jesus nesse trono e disse: eis o rei de vocês. Imaginem isto. Pilatos estava cheio de ódio e com raiva, e pode ter sido sarcástico mesmo. Talvez toda aquela cena fosse sarcástica. Talvez sua posição fosse apenas de descaso com todo aquele procedimento. Ele estava furioso por estar sendo forçado a fazer algo que não queria. Pode ser por isso que ele ridicularizou ainda mais a Jesus. Como Jesus tinha alegado ser o rei dos judeus, ele quis colocar Jesus sobre um trono e ridicularizá-lo ainda mais. Finalmente eles disseram: se deixares esse homem livre, não és amigo de César, e não temos rei senão César. Depois disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Muito bem, este foi o julgamento romano de Jesus, e nele temos revelações maravilhosas sobre quem é Jesus.
Ele é a verdade. Ele é aquele que veio para dar testemunho da verdade. Ele é o Rei dos judeus. E ele é o juiz de toda a terra. Acho impressionante pensar que as pessoas que colaboraram para esta cena de ridicularização de Jesus serão julgadas por ele um dia e descobrirão que ele é o juiz de toda a terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O que é fé? Pilatos é uma resposta negativa a esta pergunta. Aquele foi um homem que colocou a vida de Jesus acima da lei romana e disse 3 vezes: não encontro base para acusá-lo. Ninguém considerou Jesus com tanto cuidado quanto Pilatos, mesmo sendo contra a sua vontade. Mas Pilatos não creu. Mesmo reconhecendo certa verdade em Jesus, ele ficou frente a frente com ele, ouviu-o dizer que era testemunha da verdade e tudo que fez foi perguntar: o que é a verdade? E ele estava olhando para ela. Que exemplo negativo Pilatos deu do que é fé. Ele estava ali frente a frente com a verdade. A verdade estava ali. Jesus estava ali, bem na frente de Pilatos. E ele não teve a fé despertada. Deste pequeno incidente tiramos resposta para a pergunta: o que é vida? Vida é ser da verdade e saber que é da verdade, e não temer a luz, não olhar dentro de um quarto escuro à procura de uma cama preta que não está lá, mas descobrir quem é aquele que é a verdade e toda a verdade que ele nos deu. Isto, sem dúvida, é verdadeira vida, vida que é digna de ser vivida. Mais uma vez eu quero perguntar para você, agora que nós estamos bem no finalzinho do programa: você tem valorizado o sacrifício do Senhor Jesus? Você já parou mesmo para valorizar o sacrifício do Mestre? Aquilo que ele sofreu para nos dar a salvação, para nos dar o direito de vida eterna? Não esqueça que os líderes religiosos daquela época deram um mau exemplo. Eles foram terríveis. Eles nunca valorizaram o que Jesus tinha feito, nem os milagres de Jesus e muito menos aquele momento de dor em que Jesus estava começando a passar, a qual nós estamos estudando. É incrível como eles estavam ali frente a frente com a verdade e não conseguiram deixar a verdade trabalhar nos corações deles. Deus nos ajude a verdadeiramente valorizarmos essa verdade que é Jesus. Só assim vamos viver uma vida digna de ser vivida. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.